Olá pessoal, aqui é o Ricardo Vargas e bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria contar para vocês uma história que eu tive com um grande amigo e um gênio na área que é o Oleg Kolovanov. Ele mora hoje na Inglaterra e ele é especialista em liderança visionária. E a gente esteve conversando principalmente sobre o caos. E ele me fez algumas perguntas para o novo livro dele que eu achei que seriam fundamentais para a gente discutir aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que quando a gente está num cenário de caos como o que a gente tem vivido mais recentemente, a gente tem que entender que no meio desse caos tem muito ruído e muita coisa acontecendo. E o ruído, ele muitas vezes curva a realidade. Ele faz com que a gente ache o que é importante, aquilo que não é tão importante, e deixa de achar que é importante aquilo que é realmente importante. Então é muito importante a gente ver além do problema. A gente imaginar o seguinte, tem uma turbulência, como se fosse as nuvens ali numa tempestade, você tem que ter a capacidade de conseguir vencer essas nuvens para ver o céu depois dela. E eu queria dar algumas dicas para vocês de como que a gente faz isso, ou seja, como é que a gente gerencia projetos dentro de um ambiente tão caótico, como é que a gente sobrevive. Então a primeira dica que eu queria colocar para vocês é o seguinte, entenda e adote, abrace a incerteza. Aceite que esse caos é parte do processo e não uma coisa temporária, ou seja, a incerteza ela não é um evento temporário que acontece e depois some. A incerteza é a nossa nova realidade. A segunda dica que eu quero dar quando você está no caos é você priorizar as coisas de um modo assim, imperdoável. Ou seja, foque no que é mais crítico, no que entrega valor mais rápido, porque isso faz com que esse ruído do caos se diminua. A terceira é permaneça ágil. E, por favor, eu já falei isso acho que 1 milhão de vezes, nós não estamos falando aqui no método ágil de gestão. Nós estamos falando da mentalidade ágil, que é uma mentalidade de flexibilidade, de alta capacidade de ajuste, de adaptação. Então, você precisa desenvolver essa mentalidade ágil. A quarta dica que eu quero dar para vocês é comunique em excesso. A gente fala em inglês over-communicate quando você está numa situação dessa. Ou seja, gente, se precisar, fale o tempo todo. Mantenha as partes interessadas informadas, mesmo que você não tenha a informação completa. Muitas vezes a gente tende a falar assim, eu só vou passar uma informação quando ela estiver completa. Bem, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque quando a informação completa chegar, ela já mudou. Então, mesmo que você não tenha todas as informações, dê essas atualizações da melhor forma que você possa fazer. Outra coisa, controle aquilo que você puder. O que eu estou dizendo de controle aquilo que você puder? Eu estou dizendo o seguinte, é que você não vai conseguir controlar tudo. Controlar tudo é simplesmente impossível. Não é que eu estou falando que é muito difícil, é impossível. Então você controla o elemento que você pode controlar. Primeiro, porque pelo menos nesse fator que você consegue controlar, você consegue dar uma estabilidade. E segundo, isso psicologicamente tem um fator que você simplesmente não é tudo caos. Pelo menos algumas coisas você consegue, vamos dizer, planejar ou controlar. E por último, fique calmo e lidere a sua equipe. Atitude. No meio do caos, a coisa mais fácil de acontecer é você perder o controle e perder a calma. É a coisa mais fácil. Isso acontece, vamos dizer que a gente brinca, né, nas melhores famílias. Então, ter uma atitude que dê um tom para a sua equipe, você não perder o controle e focar na solução facilita. Lembre-se, o caos ele faz de tudo para curvar essa realidade, para criar essa quantidade de barulho que faz com que muitas vezes, e eu já vi muitos gerentes de projeto, perderam o controle, perderem a capacidade, entrar numa burocracia infinita de tentar controlar aquilo que não é controlável, e aí a incerteza dispara. Então, assim, foi uma conversa maravilhosa, né? Ele vai falar um pouquinho no livro dele sobre essa liderança no caos, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Então, só resumindo rapidamente, você abrace a incerteza, priorize de modo assim, cruel. Eu vou falar ruthless, mas eu não estou falando assim no sentido ruim. É priorizar mesmo, ou seja, não tem como fazer tudo. Ficar ágil, comunicar da melhor forma que você puder e muitas vezes over-communicate. E, por último,
ficar calmo e ter atitude para liderar a sua equipe. Acho que com essas 5 coisas que não são fáceis de ser implementadas, você consegue não necessariamente reduzir o caos, mas você consegue entregar alguma coisa diante do caos. Pensem nisso, uma ótima semana. Agradeço aqui ao Oleg Konovalov pelo apoio e pela conversa essa semana. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.